Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes. Eu vejo o estúdio, mas não consigo destravar a minha câmera. Então, por enquanto, estamos sem imagem aqui, Sardenberg. Então, a gente vai conversando e tentando resolver isso. Daqui a pouco estaremos todos juntinhos em imagens também. Vera, a situação, o presidente estava muito bravo, o presidente Bolsonaro estava muito bravo hoje cedo e aparentemente ele tem razão, porque a situação está muito complicada. O que já estava acontecendo, uma atividade econômica muito baixa com inflação alta, né? A inflação hoje bateu 6,2% acima da meta, inflação em 12 meses. Pandemia descontrolada, recorde de mortes, as vacinas não chegaram ainda, tirante as vacinas do Dória. A briga do Centrão com o Guedes em torno do orçamento, e em cima disso vem a CPI e as diversas pesquisas mostrando o crescimento da desaprovação do presidente. A situação dele está ficando muito ruim, hein? Muito ruim, Sardenberg. Isso explica o destempero, né, que ele teve pela manhã com seus apoiadores. Ele fez algo que não vinha fazendo nas últimas semanas, que foi levar essa fala da frente do Alvorada, que é sempre um pouco mais radical e um pouco mais descontrolada, para as suas próprias redes sociais e reiterar a ofensa ao ministro Luiz Barroso. Então, ele fez isso como uma forma de fazer a coisa ganhar escala e ganhar alcance junto aos seus apoiadores, e chamou o ministro de militante, disse que ele pratica politicalha e que faz ativismo judicial ao cumprir, na verdade, Sardenberg, algo que é obrigação dele nesse caso. Quando o presidente do Senado ou da Câmara, o presidente de alguma das casas, não cumpre a determinação constitucional, que é a de instalar uma CPI que cumpra os seus requisitos, ou seja, reúna as assinaturas suficientes para a sua instalação, em algum prazo exequível, em algum prazo, enfim, razoável, o Supremo tem feito isso de ordenar que os presidentes da Câmara e do Senado abram essas CPIs. Foi assim em sucessivos casos aí ao longo de muitos anos, na CPI dos bingos em 2005, na CPI do apagão aéreo em 2007, na CPI da Petrobras em 2014, só para ficar em três momentos muito distintos com os presidentes Lula e Dilma. Então, no caso Barroso, neste caso, o Supremo muitas vezes pratica, sim, ativismo judicial, a gente critica isso aqui. Neste caso, não se trata disso. E também foram dados avisos prévios ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele cumprisse a sua atribuição. Ele disse que só instalaria se o Supremo ordenasse e ainda hoje continua falando contra a CPI, que tem assinaturas de 31 senadores, Sardenberg, e cumpre e excede a exigência do número de senadores. Então, a CPI não tem nenhum problema com ela, é importante a gente dizer isso, porque no Brasil a gente não tem o hábito de ler a Constituição. Eu acho que a Constituição devia ser ensinada nas escolas, porque ela é o que rege a vida nacional. E a Constituição deixa claro que CPI é um instrumento de minoria e não de maioria. Então, o presidente tem razão, quando você diz que ele tem razão, eu concordo com a sua avaliação, porque ele está vendo o tsunami chegar na praia e em cima da cabeça dele, mas nos argumentos e na forma, ele erra como sempre, né? Então, a questão o Rodrigo Pacheco também está tirando o corpo fora, né? Porque ele diz a todo momento que o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura da CPI, mandou abrir. Não, peraí. Quem determinou a abertura da CPI foi a assinatura de 31 senadores. Foi o regimento, né? O que está previsto. Regimento, Constituição, todo o ordenamento prevê isso e o Rodrigo Pacheco sabe muito bem disso. Ele é um excelente jurista, reconhecido pela sua capacidade jurídica. Ele está fazendo isso porque politicamente ele é contra a CPI. Já falou isso em várias entrevistas, ele tem dito que é contra a instalação da CPI nesse momento, que ele acha que isso desvia o foco do combate à CPI, como se
responsabilizar autoridades públicas por atos que tenham agravado a CPI, levado a pandemia e levado a mais mortes no curso da pandemia, não fosse algo que tivesse a pandemia no foco. Isso é ter a pandemia no foco, buscar os responsáveis para que os erros administrativos não se sucedam e não se repitam, é ter a pandemia no foco também. E assim também entender o que aconteceu para não envio de oxigênio, para que isso não se repita. Então, é uma falácia do presidente do Senado dizer que a CPI desvia o foco da pandemia. Pelo contrário, ela pressiona o governo e o obriga a agir, porque o governo continua sendo omisso no envio de insumos, no envio de recursos para estados e municípios, na compra de vacinas, na busca de estratégias diplomáticas e econômicas para trazer mais vacinas, porque as que a gente já contratou não estão chegando no cronograma. Então, o presidente do Senado, aí, Rodrigo Pacheco, cumpre um papel bem lamentável também nesse episódio. Agora, que eu tenho feito pergunta aqui para os nossos comentaristas e repórteres políticos. Na sua avaliação, com a sua experiência, você acha que essa CPI corre o risco de morrer na praia? Sempre existe esse risco, Sardenberg, mas ele é tão menor quanto menor é a aprovação do governante de turno. Aquela máxima segundo a qual CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, ela nem sempre é verdadeira. Tem CPIs que já nascem com aquela cara que você vê que elas vão acabar em pizza, mas outras não. E quanto maior é a corrosão da imagem dos presidentes, maior a chance de os governos perderem o controle dessas CPIs. Já cobri inúmeras CPIs. A mais emblemática de todas, e também a que teve mais resultado nos últimos anos, foi a CPI CPI dos Correios em 2005, que investigou o mensalão. Tinha uma outra CPI alternativa que chamava CPI do mensalão, mas a CPI efetiva foi a CPI dos Correios. O governo Lula conseguiu colocar 2 aliados na presidência e na relatoria. Senador Delcídio Amaral como presidente, deputado Osmar Serralho como relator. Os 2 eram aliados do governo, mas a coisa ganhou uma dimensão tão grande, as revelações foram se sucedendo, houve aquele depoimento do Duda Mendonça e o governo perdeu totalmente o controle da CPI. Ela terminou com o pedido de indiciamento de vários petistas de proa, ela levou a denúncia do Antônio Fernando, a abertura do processo do mensalão no Supremo e o resto é história. Então, eu acho que para um governo como o do Jair Bolsonaro, que segundo a pesquisa de hoje do IDEA para a revista Exame, está derretendo, superou a barreira dos 50% de ruim e péssimo, o que é um dado significativo. Tem 51,5% dos ouvidos que acham o presidente da República ruim ou péssimo. E numa velocidade crescente, esses 51,5% eram 49% há 2 semanas. Então, para um governo nessa situação, com o morticínio que nós estamos vendo diário e que não cessa, e com a economia derretendo, como você bem descreveu, é um cenário propício para uma CPI avançar. Mesmo que o governo consiga nomear os seus aliados nos cargos-chave da CPI, esses aliados tendem a ser aliados enquanto a coisa não se agravar e não chegar neles. E da mesma maneira, os requerimentos de convocação também vão mostrar o que vai se tentar fazer em termos de pressão sobre o governo na pandemia. E a gente tem que lembrar um elemento que você lembrou na sua fala inicial, o imbróglio do orçamento. Esse imbróglio não é pequeno, ele também é um risco de impeachment para o presidente da República e ele torna, Sardenberg, muito mais difícil Bolsonaro usar recursos como emendas, liberação de verbas para conter a CPI, porque o orçamento já está de tal maneira estourado e ele já é um risco de crime de responsabilidade tão grande que se o presidente resolver abrir os cofres para conter a CPI, ele vai ter mais problemas. Então, Bolsonaro está se aproximando de um labirinto em que ele está ficando meio perdido. As declarações dele mostram isso. E é por isso que soa tão mais deslocado num cenário como esse, em que a gente já passa de 340 mil mortos no Brasil, não tem perspectiva de aumento de vacina nem nada, soa muito mais deslocado aquele jantar da última quarta-feira promovendo aglomeração, com empresários aplaudindo um presidente que está
nessa situação. Essa situação é única no mundo, Sardenberg. A situação do Brasil, com essa confluência de caos em todo lado, presidente que briga com governadores, que cria brigas diárias, quando 4 mil dos seus governados morrem todos os dias, é uma situação que é só no Brasil. Não tem nenhum outro país, por mais distópico que seja, por mais autoritário que esteja enfrentando uma situação da natureza que nós estamos enfrentando. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até segunda, né? Segunda para alguns, terça para outros, mais um ótimo fim de semana para todos, Sardenberg. Até mais.